Hoje nós vamos falar sobre os resultados parciais das eleições americanas, sobre o relatório do Ministério da Defesa entregue ontem ao TSE, sobre o presidente eleito, que pelas suas declarações de ontem mostra que é mais do mesmo. E também sobre o desrespeito ao presidente da República, que só deixará o governo em 31 de dezembro, mas que está sendo tratado como um zero à direita. O comentário de hoje é de Marcelo Cardoso e ele fala sobre a nossa imprensa e o arbítrio. O multitarefa Luiz Fernando Veríssimo, que teve a capacidade de ser ou de ter sido, conforme as etapas da sua vida, escritor, humorista, cartunista, tradutor, roteirista de televisão, autor de teatro, romancista, publicitário, revisor de jornal e até músico. Tem uma frase lapidar que, a mim, pelo menos, parece traduzir bem o atual momento brasileiro. Disse ele sabiamente: às vezes, a única coisa verdadeira no jornal é a data. O Nas Redes começa agora. Eleições americanas. Muita gente estava acreditando aí numa onda republicana nunca vista nos Estados Unidos durante as eleições legislativas de meio de mandato no país. Essa onda não foi gigantesca assim, mas mostra uma vantagem dos republicanos na Câmara dos Deputados, onde estão com uma vitória folgada, pelo menos por enquanto. Ainda tem 56 vagas em disputa e o partido de Donald Trump está com 203 cadeiras contra 176 dos democratas. No Senado, 35 das 100 vagas entraram na disputa e os republicanos já garantiram 20, os democratas 12. Lá nos Estados Unidos, é muito comum que o partido do presidente em exercício perca as eleições por uma certa margem. A expectativa, como eu já disse, era de uma derrota humilhante dos democratas, o que não aconteceu. Ainda tem muito voto para ser apurado, e pelo que a gente viu na Câmara, não há dúvidas de que os republicanos vão vencer, mas faltam definir 56 vagas, e a diferença pode diminuir. Vamos ter que aguardar para ver o que vai acontecer, né? Pelo visto, a agenda do presidente Biden pode ficar prejudicada. Mas no Senado tem 3 estados que não encerraram as respectivas votações, e as projeções indicam que os democratas vão manter o equilíbrio, aliás, um equilíbrio que já existe, né? Há 2 anos, desde que o Biden foi eleito. Vão ser necessários mais alguns dias para a gente saber que partido venceu em cada casa e com que vantagem, né? Mas para se ter uma ideia, os 2 últimos anos do mandato do presidente Trump, ele teve que conviver com uma Câmara de Deputados com maioria democrata e com um Senado tendo maioria republicana, o que evitou, inclusive, o andamento de 2 processos de impeachment contra ele que haviam sido pedidos pela Câmara. Mas que o Senado, onde ele tinha maioria, acabou derrubando. A realidade é a seguinte: o governo americano vai estar muito mais dividido do que nos 2 anos anteriores e que, com certeza, terá um impacto no orçamento do país que precisa ser aprovado aí tanto pela Câmara quanto pelo Senado. Os republicanos parecem que terão uma vantagem, mas não uma vantagem tão grande como pensavam, né? Muito longe do que foi previsto e especulado por muita gente. Agora vamos falar do Ministério da Defesa, que entregou ontem o relatório ao TSE. O Ministério da Defesa enviou ao Tribunal Superior Eleitoral o relatório produzido pela equipe técnica das Forças Armadas
sobre a fiscalização da urna eletrônica. Como eu já tinha previsto no início da semana, não houve nada de impactante que pudesse interferir no resultado das eleições. O documento traz observações e conclusões sobre o sistema eletrônico de votação, de acordo com as atribuições que foram dadas pelo TSE às entidades fiscalizadoras. No ofício em que pede que as sugestões dos militares sejam aceitas, o ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, cita pontos técnicos que podem ser corrigidos. Do trabalho realizado, destaco 2 pontos. Primeiro, foi observado que a ocorrência de acesso à rede durante a compilação do código-fonte e consequente geração dos programas, códigos binários, pode configurar relevante risco à segurança do processo. Segundo, dos testes de funcionalidade realizados por meio de teste de integridade e do projeto piloto com biometria, não é possível afirmar que o sistema eletrônico de votação está isento da influência de um eventual código malicioso que possa alterar seu funcionamento. Na realidade, a única forma de auditar o sistema é com a adoção do voto impresso auditável. Estranho mesmo foi a resistência dos ministros do Tribunal Superior Eleitoral com relação à implantação dessa medida, que ia dar total transparência às nossas eleições. Nós vimos aí a resistência e a interferência do ministro Barroso na comissão que tratava do assunto na Câmara dos Deputados. Vocês lembram que ele fez de tudo para que o voto impresso auditável não fosse aprovado. Agora eu pergunto, por que tanta resistência, né? Depois dizem que as manifestações de milhões de brasileiros que questionam o processo eleitoral são antidemocráticas. Quando ministros de tribunais superiores resistem a mudanças que trazem maior segurança ao pleito, que mostram a preferência por um lado da disputa, que afrontam a Constituição brasileira, suspendendo redes sociais, punindo parlamentares, empresários, cidadãos comuns, e também impondo aí censura a emissoras de TV, jornal e a produtora Brasil Paralelo, e no caso da produtora, nem viram a produção que seria lançada uma semana antes das eleições. Aí a gente entende a revolta dessa grande parcela da população, né? Essa população não viu eco no Congresso, cuja maior parte dos seus membros atuais são reféns do Supremo Tribunal Federal. E o tribunal não julga e nem decide as causas que envolvem parlamentares, justamente para manter o controle e impor suas vontades independentes do que diz a nossa Constituição. Vamos ver o que vai acontecer aí na próxima legislatura, né? E não se engane, pelo que a gente está vendo, o TSE ou o Supremo, eles podem até impedir alguns deputados e senadores de tomarem posse, só por considerá-los protagonistas de atos que só na cabeça deles e dessa imprensa vendida são antidemocráticos. E por falar em imprensa, vamos ver aí o comentário do Marcelo Cardoso. Tem uma frase lapidar que, a mim, pelo menos, parece traduzir bem o atual momento brasileiro. Disse ele sabiamente: às vezes, a única coisa verdadeira no jornal é a data. A frase de Veríssimo foi cunhada numa circunstância parecida com a que vivenciamos hoje. Eram tempos de uma esquerda assanhada que ateava fogo ao país pelo calor do discurso virulento da mídia dos anos 1960 e 1970, que os então governantes militares achavam prudente arrefecer. Muito do que diziam não condizia com a verdade, muito, aliás, pelo contrário, e até por isso essa moderação era bem-vinda. Diferentemente daquela época, hoje os papéis estão invertidos. Quem vem sendo calado é o conservador de direita por meio de atos arbitrários, não do governo, mas de um poder paralelo, ilegítimo, autoconferido pelo único dos 3 poderes da República que não é eleito democraticamente pelo voto. E o pior,
o cala-boca, que, ao contrário do que disse Dona Magistrada, não morreu, é feito de modo inverso, para impedir indagações e evitar a exposição de verdades. O que está nos jornais, revistas, livros e até áudios e vídeos daquela época está preservado. Eram tempos sem computador. No nosso tempo presente, com os recursos digitais, a matéria publicada num determinado momento pode sofrer atualizações ao longo do dia. Perfeito. É a hora de se refinar o conteúdo, aprimorar a abordagem e dar ao internauta uma informação com cada vez mais qualidade. Preservam-se dia e hora originais e menciona-se a atualização, referenciando novos dia e hora. O hipertexto não ocupa espaço e está aí mesmo para permitir essa dimensão maior da notícia. Mas há quem esteja alterando o conteúdo de modo sorrateiro, não digno do trabalho de quem tem por missão zelar pela lisura da informação, apagando a realidade, reescrevendo a história a seu bel prazer, brincando em certa medida de Deus, coisa que deveria ser restrita a escritores de ficção. Jornalistas não podem mudar os fatos. Devem limitar-se a narrá-los com a maior precisão e toda a isenção possíveis. Quando será que eles voltarão a fazer jornalismo? Ontem, o Lula mostrou que será mais do mesmo. Olha aí, Lula se encontra com Arthur Lira pela primeira vez após a eleição. O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva finalmente apareceu. Ele foi a Brasília e teve encontros com presidentes da Câmara, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco, e também com ministros do Supremo. Lira é um dos principais aliados do presidente Jair Bolsonaro, mas já sinalizou também que pode compor com o futuro governo Lula. Depois, numa coletiva, Lula disse que vai pacificar o país e acrescentou que agora ninguém mais será ofendido pelo Bolsonaro, que deve ir para casa e, se for o caso, se preparar para disputar a próxima eleição. Mas veja algumas das declarações do Lula. Olha aí, ele defende a investigação sobre financiamento de manifestações contra ele. Ele disse que é preciso detectar quem está financiando aí esses protestos que não tem nem pé nem cabeça. Segundo o Lula, essas pessoas que estão protestando, sinceramente, não têm motivos para protestar. Essas pessoas deveriam dar graças a Deus pela diferença ter sido menor do que ele deveria ter tido de votos. Impressionante. E ainda completou, né? Ofensas às autoridades, ameaças de fechamento, agressão verbal, coisa que eu que fui dirigente sindical, eu que fiz greve, não tinha motivo de utilizar isso. Ele completou. Só que agressão verbal e ofensas a ministros do Supremo e a outros cidadãos, ele pode não lembrar, né? Só tem uma coisa, a internet mostra que ele sempre agiu assim. Basta dar um Google. Tem aqui uma outra declaração dele. Lula diz que ultrapassar teto de gastos é investimento. O Lula afirmou que é preciso mudar as nomenclaturas ao falar sobre os seus projetos de governo, que não se pode considerar os gastos extras como gastos, mas sim investimentos. Muitas coisas que as pessoas falam que é gasto, o Lula diz que é investimento. Já dá para ter uma ideia do que vem por aí. E se a gente considerar ainda que Jader Barbalho e Renan Calheiros vão fazer parte da equipe de transição, aí é para sentar e chorar, né? E olha que não foi por falta de aviso. Mas tem acontecido alguns fatos que me chamaram a atenção, estão relacionados aí à postura das pessoas com o presidente Jair Bolsonaro. Afinal, ele ainda é o presidente do Brasil e só vai passar o cargo no dia 1º de janeiro. Só que tem gente que quer tratá-lo como cachorro morto, né? O que é um absurdo. Veja só essa notícia. Presidente do CNJ dá canetada
e adia a escolha de desembargadores no TRF-1. O presidente do Conselho Nacional de Justiça, o ministro Luiz Felipe Salomão, deu uma canetada na noite de quarta-feira e suspendeu a sessão para a escolha dos desembargadores que vão preencher as vagas abertas no Tribunal Regional Federal da Primeira Região, o TRF-1. A sessão estava marcada para ocorrer hoje, dia 10. Agora, adivinha quem fez o pedido? Foi a Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, entidade ligada aí aos apoiadores do Lula. Eles já estavam fazendo uma manobra para impedir o presidente Bolsonaro de nomear os desembargadores conforme manda a lei. Só que o pior foi o seguinte: a associação sentiu que isso não ia dar em nada e aí recuou no pedido no próprio CNJ. Isso aconteceu na segunda-feira, quando eles encaminharam um documento ao Conselho anunciando a desistência do pedido. Só que, apesar do caso já ter sido arquivado pelo conselheiro relator Marcelo Terto, o presidente da entidade passou por cima e ele mesmo deu uma decisão suspendendo a sessão com base num pedido que não existe mais. Eu acho que o presidente Bolsonaro não pode deixar isso passar em branco. É uma afronta, mais uma vez, acontecendo aí contra o presidente, que partindo aí de ministros das cortes superiores que mostram a cada dia que tem lado, né? E ignoram solenemente aí a nossa Constituição. Isso precisa ter um fim. Mas enquanto Bolsonaro pena, Lula acena para Gilmar Mendes, agradecendo aí a sua última decisão. Gilmar Mendes determina o bloqueio de bens, o desbloqueio de bens de Lula e de Marisa Letícia. Só para você ter uma ideia, esses valores aí eram de um plano de previdência privada da dona Marisa. O Lula tem direito a 20% e os filhos vão dividir o restante. A defesa do Lula solicitou a liberação. E o ministro Gilmar Mendes, que até já chorou de emoção pela atuação do advogado de Lula, tomou a decisão e ressaltou que, uma vez declarada a nulidade do plexo probatório, como de fato foi, a manutenção da constrição de valores constantes em VGBL da falecida esposa do reclamante assume tonalidades de caprichosa e arbitrária perseguição. Tempos estranhos. Ficamos por aqui.